Muito bem, Jornal Maringá, agora aqui para dar sequência, na série de entrevistas com os pré-candidatos. E hoje eu estou aqui com a presença do Silvio Magalhães Barros, ele que já foi prefeito de Maringá de 2005 a 2012 e agora vem aí com a pré-candidatura com o PP. Seja muito bem-vindo, Silvio Barros, ao Jornal Maringá. Muito obrigado, é um prazer a gente poder estar aqui compartilhando um pouquinho com os leitores, com os ouvintes, espectadores, tem de tudo, de vocês sobre o interesse e o futuro de Maringá. Tá certo. Bom, para começar, eu queria que você fizesse assim um resumo da sua vida pública, política e também privada, para a gente fazer aquele aparato para o pessoal que não te conhece ainda conhecer mais o Silvio Barros. Bem, eu sou maringaense, nascido aqui, formado na UEM em Engenharia Civil. A especialização foi na área de Engenharia Sanitária, questões ambientais, e trabalhei muitos anos na Amazônia. Quando me formei aqui, eu queria ter uma experiência diferente, fui trabalhar na Amazônia, e onde morei 15 anos. E depois retornei para cá, a convite do então governador Jaime Lerner, para assumir a Secretaria de Turismo do Estado do Paraná. Porque lá no Amazonas eu trabalhei na área de turismo, e turismo sustentável, ecoturismo, e fui convidado para assumir uma secretaria nacional em Brasília. E aí, quando o Jaime Lerner ganhou a eleição, me convidou para vir trabalhar com o turismo no Paraná. E estando aqui, sendo filho de político do Estado, irmão de político no Estado, acabei sendo convidado para disputar a eleição aqui em Maringá. E aí retornei para Maringá e começamos uma vida pública aqui na cidade. Fui prefeito 2 vezes e depois trabalhei como secretário de Estado na área de Planejamento e Coordenação Geral no Paraná. Trabalhei também como secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná e tive várias experiências aí pelo Brasil afora como mentor, como palestrante e especialista em sustentabilidade, cidades sustentáveis, cidades inteligentes, que aconteceu depois que eu saí da prefeitura, E isso é o que eu tenho feito hoje, trabalhado bastante em vários estados do Brasil com governança colaborativa, o envolvimento da sociedade junto com a gestão pública no planejamento estratégico de futuro e também com sustentabilidade e com gestão pública. Tá certo. Da época que o senhor foi prefeito de Maringá, e no atual momento, quais as principais diferenças que você vê na sua pessoa, nas experiências que você viveu durante esse tempo para assumir Maringá em 2005 e agora para você ser pré-candidato à prefeitura de Maringá? Quais foram as principais alterações e que a população pode esperar assim de algo que você viveu e pode proporcionar às pessoas? Bom, começa que eu estou mais velho, Gabriel? Então a gente amadurece. Eu sinto que tive muitas experiências enriquecedoras durante este período que estive fora da prefeitura, tanto aqui no Brasil, conhecendo lugares bem diferentes aqui no Brasil, conhecendo bem de perto a realidade e as necessidades das pessoas nas mais diferentes regiões do país, mas também tive a oportunidade de visitar algumas das regiões do mundo que estão mais avançadas em desenvolvimento urbano, em gestão pública, em governo eletrônico, em tecnologias para inovação urbana e muito do que a gente aprendeu lá fora pode sim ser aplicado na realidade de Maringá. Maringá tem estrutura para isso, tem gente com disposição para isso, e várias ideias que a gente conheceu podem beneficiar muito a qualidade de vida dos maringaenses. Então, eu diria que hoje eu estou mais experiente, tenho uma percepção muito mais ampla da posição que Maringá poderia estar ocupando, tanto no contexto nacional quanto internacional, mas não apenas pelo privilégio de ser uma das melhores cidades do Brasil,
mas porque as pessoas aqui têm condições de viver melhor, têm uma estrutura mais adequada. É uma cidade gostosa para a gente viver. Maringá é uma cidade especial, é uma cidade muito boa para a gente morar. E dentro dessas novas experiências, né, dessas novas possibilidades que você vivenciou durante esse tempo, você sempre, lógico, acompanhando a cidade de Maringá, né? O seu desenvolvimento, os seus acertos e os seus erros. Quais são as principais medidas assim, que você, sendo eleito, vai ter vai ter como princípio assim, na sua pré-candidatura? Eu entendo que não se trata de opinião pessoal. Um gestor eleito é como sendo um executivo contratado pela população através do voto para administrar o que pertence a todo mundo. Então, a opinião dele não é a coisa mais importante. A experiência dele, sim. Mas a gente tem que fazer aquilo que as pessoas precisam. E correndo pelos bairros, eu tenho feito várias reuniões para ouvir a população na preparação de um plano de governo, uma proposta para ser apresentada aqui durante a campanha. Eu diria que o que qualquer gestor vai precisar priorizar, em primeiro lugar, é a segurança. Essa é a demanda que a gente tem ouvido em todos os lugares. Em segundo lugar, é o cuidado com a cidade, com a infraestrutura da cidade, com o ambiente em que as pessoas vivem. E vai desde o buraco na rua até capinar o canteiro central, e, enfim, cuidar principalmente nos bairros, onde existe mais essa cobrança, essa demanda. E o terceiro ponto que aparece, mas já não como era no passado, quando foi nas minhas outras gestões, é a questão da saúde. Mas os problemas da saúde são problemas pontuais, eles são diferentes. Em cada bairro você tem uma demanda um pouco diferenciada da outra. E isso vai ter que ser meio que customizado, né? A gente vai ter que identificar onde é que cada bairro precisa de que tipo de solução. Mas eu diria que as prioridades, assumindo a prefeitura, serão segurança e o cuidado com a cidade. O que as pessoas podem enxergar para um futuro? Maringá, ela tem um potencial enorme, a gente sabe, né? Uma cidade rica, uma cidade que cresceu muito rápido em seus 70 e poucos anos, e ela está, né, com certeza, assim, um eixo em que o brasileiro vê Maringá como uma cidade vitrine. O que podemos esperar para os próximos anos para melhorar, né, ainda mais essa cidade e também, de repente, mudar a rota de algumas coisas que não dão certo? Maringá tem uma característica diferenciada de outras cidades no Brasil, porque aqui existe um modelo de governança colaborativa que é a referência para o país todo. Em 1996, a sociedade civil organizada de Maringá se estruturou para planejar a cidade a longo prazo. Então, lá em 96, eles produziram um documento chamado Maringá 2020. E esse documento foi produzido por mais de 400 pessoas, de mais de 100 instituições da cidade, que resolveram sentar para conversar sobre que cidade nós queremos ter no futuro. E isso foi um movimento Repensando Maringá, que depois se transformou no CODEM, que permanece até hoje fazendo planejamento estratégico de futuro, montando uma estratégia para que a gente chegue aonde a cidade gostaria de estar. Eu trabalho em replicar este modelo em várias cidades do Brasil, grandes e pequenas. Acabamos de montar em Belo Horizonte o mesmo modelo do CODEM. E este modelo faz com que as propostas daquilo que a cidade espera no futuro sejam legitimadas e representativas da sociedade. E eu sempre defendo que este projeto de estratégia de longo prazo, de projeto de futuro, não deve, em nenhuma hipótese, ser delegado à prefeitura. Mesmo que a sociedade se organize, ela não devia cobrar isso da prefeitura. Porque se um prefeito resolver montar um projeto de longo prazo, como eles fizeram no Maringá 2020,
fizeram Maringá 2030, agora estão fazendo Maringá 2047, que é o ano do nosso centenário. Nenhum político, nenhum deles, é capaz de proteger um projeto de longo prazo contra a descontinuidade política e alternância partidária ou ideológica. Não existe esse político. Tem como herdar um negócio a longo prazo? Ele não pode dizer, não, eu vou fazer o projeto agora e o meu adversário, se ganhar a eleição daqui 3 mandatos, ele vai continuar. Isso não existe. Só quem consegue blindar, proteger um projeto de longo prazo para uma cidade é a sociedade civil, que outorga a função ao executivo, ao prefeito. Então, o modelo de Maringá é um modelo muito bem sucedido. Aí quando você me pergunta, o que dá para esperar? Aqui a gente não tem muito segredo com isso, porque o CODEM antecipa isso. Ele já tem um master plan, ele tem uma proposta de quais são os segmentos da sociedade que precisam de uma atenção para que a gente possa colher no futuro aquilo que a gente sonha. E principalmente no desenvolvimento econômico, por isso que chama CODEM, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, porque nós precisamos conciliar as vocações do município com os nossos diferenciais de competitividade, o que a gente tem para oferecer mais do que os outros, com as mega tendências de futuro que o resto do mundo está desenhando. Não adianta a gente ter aqui uma vocação, ter um diferencial de competitividade para apostar numa atividade que o mundo vai descontinuar daqui para frente. Então nós precisamos convergir essas 3 coisas. E o CODEM faz isso com muita competência. Então o que a gente precisa enquanto gestor público é um alinhamento com o CODEM para que a gente possa colocar em prática as propostas que eles estão apresentando de longo prazo da cidade. Tem dado certo até agora e por isso Maringá é a melhor cidade do Brasil para se viver. Não é uma casualidade. O projeto foi construído para chegar a isso. Trabalhando, viajando nos lugares pelo Brasil, fora do Brasil, com certeza existem vários exemplos a serem seguidos, né? Na sua pré-candidatura, até chegar esse momento, eu vou me pré-candidatar. O que levou o Silvio Barros a vir para esse momento de estar tentando retornar à prefeitura de Maringá? Em grande parte é isso que você acabou de falar. Eu viajando aí pelo mundo todo, vendo tendências e vendo soluções que estão disponíveis hoje, eu imagino que Maringá teria condições de colocar isso em prática aqui. Hoje eu sou palestrante de cidades inteligentes, em congresso de cidades inteligentes no Brasil e fora do Brasil, de cidades sustentáveis. Só que tudo isso aconteceu na minha vida depois que eu saí da prefeitura. Eu não conhecia isso antes, inclusive esses movimentos das Smart Cities, esses movimentos de cidades sustentáveis, eles ocorreram depois, vieram na sequência. Então, eu não tive oportunidade de colocar em prática aquilo que a gente acredita que funciona. Agora é minha chance. Agora é a oportunidade que eu tenho para oferecer isso para a minha cidade. E existem muitas soluções inteligentes, interessantes. Eu estava conversando com o pessoal do Conselho de Segurança para ouvi-los, para entender quais são os problemas. E a gente conversava, por exemplo, sobre o problema da patrulha do som. Esse barulho que incomoda a cidade, pessoas que saem com o som nas alturas e não deixam ninguém dormir. Quando eu fui prefeito, nós implantamos a patrulha do som. E eram guardas municipais, agentes da prefeitura que saíam de madrugada nos lugares onde tinha mais incidência desse problema para multar as pessoas. Mas era um trabalho complexo, né? Hoje a gente consegue fazer isso com tecnologia. Do mesmo jeito que você consegue identificar um carro que passa numa velocidade acima do permitido, com uma câmera, você consegue identificar com uma câmera e um alto-falante e um microfone o carro que passa com mais decibéis do que é permitido. Ele vai saber a hora, o local e o barulho que estava fazendo. E isso pode ser feito eletronicamente. Eu não preciso mais ter aquela força de funcionários trabalhando de madrugada para chegar no mesmo resultado. É usar a tecnologia a favor. É usar a tecnologia. E eu vi isso acontecer. Eu conheci este modelo em outros lugares e vi que funciona, dá certo. Então, o que a gente precisa agora é, para o benefício da nossa população, para o conforto dos maringaenses, para a nossa qualidade de vida, a gente trazer soluções mais avançadas, soluções tecnologicamente mais baratas
e mais eficientes. Porque também você manter toda a equipe trabalhando fora de hora, pagando hora extra, e num sacrifício grande, porque ele podia estar em casa com a família, mas está lá de madrugada trabalhando pelo conforto dos outros. Isso custa caro. E a gente consegue fazer isso usando tecnologia. Isso aqui é só para dar um exemplo, mas existem muitas soluções para diversos tipos de problema da cidade. Tá certo. Agora eu vou abrir espaço para você falar diretamente com os nossos ouvintes, os nossos internautas, para uma mensagem, né? Que o Silvio Barros é pré-candidato na Cidade Canção. Bem, antes de mais nada, obrigado pelo privilégio de poder estar aqui com vocês. E eu gostaria apenas de deixar claro que eu sou maringaense, eu moro aqui, meus filhos moram aqui, minhas netas moram aqui. E eu espero que a gente tenha uma cidade cada vez melhor, porque é isso que eu quero para eles. Eu aprendi na vida, durante toda a experiência que tive, que a gente não recebe este mundo, a nossa cidade, como herança dos nossos pais. A gente pega emprestado dos nossos filhos. E eu gostaria que meus filhos, que as minhas netas, recebessem uma cidade melhor do que eu recebi. Não é fácil. Hoje em dia as coisas andam mais se degradando do que melhorando. Mas esse é o compromisso que eu gostaria de deixar, e eu acho que todos nós deveríamos pensar assim, que a gente pode sim se dedicar um pouco mais, fazer um esforço um pouco maior, contribuir de maneira mais efetiva para que aqueles que vêm depois da gente, as pessoas que a gente ama, são a nossa semente para o futuro, possam ter de fato uma qualidade de vida melhor. Se Maringá hoje é a melhor cidade do Brasil para se viver, qual é o próximo passo? É ser uma das melhores do mundo. Então, eu quero me colocar à disposição, eu sou pré-candidato a prefeito com o propósito de melhorar ainda mais o que a gente já tem de bom numa das cidades mais especiais desse país, que é a nossa Maringá. Tá certo, o Jornal Maringá então agradece ao pré-candidato Silvio Barros, deseja sucesso aí nessa caminhada. Jornal O Maringá, serviço de Maringá e região.